Hoje nós vamos falar sobre ângulos, né? E nós vamos ver aqui uma definição importante sobre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O que é um ângulo consecutivo? O que é um ângulo adjacente? Na verdade, é muito parecida a definição dos dois, então nós vamos ver como diferenciar consecutivo de adjacente, tá certo? É o seguinte, para dois ângulos serem consecutivos, né? Eles têm que ter duas condições, né? A primeira, eles têm que ter um vértice em comum, né? E a segunda condição, lembrando que vértice, né? No caso aqui, por exemplo, é o O, esse ponto O, né? Que é da onde partem, né? Ali as semirretas que formam os ângulos, né? E eles têm que ter um lado em comum. Então, pelo menos uma dessas semirretas tem que ser comum entre os dois ângulos. O que seria esse lado que está falando aqui? Por exemplo, seria o OA é um lado, o OB é o outro lado e o OC é o outro lado. Então, eu tenho o OA, o OB e o OC como definição de lados aqui nesse exemplo, né? E o vértice, lembrando que o vértice é esse ponto aqui da onde partem, né, essas semirretas que formam ali os ângulos, certo? Bom, então nós vamos ver aqui que dentro desse exemplo nós podemos ter três ângulos consecutivos, atendendo essas duas regrinhas, né? Então vamos ver AOB e BOC. Então vamos identificar, né? O ângulo AOB é esse aqui, né? Então vou até tirar aqui para a gente poder ver. Então esse aqui é o ângulo AOB, né? AOB é esse ângulo aqui, né? E o ângulo BOC, o ângulo BOC é esse aqui de baixo, né? Por que eles são, né, consecutivos? Primeiro, porque eles têm um ponto O, que é o vértice em comum. Eles têm um vértice em comum. E segundo, porque eles têm o lado OB em comum, né? O B está nos dois. Então, o OB está tanto no AOB quanto no BOC. Então, essa semirreta, esse lado, é comum para os dois. Então, por isso que são consecutivos. Segundo exemplo, AOC e AOB. Então, vamos ver. AOC é o ângulo inteiro, né? Seria a junção dos dois aqui, ó. AOC é esse ângulo todo, né? E o ângulo B é AOB. O ângulo AOB é esse aqui menor, né? AOB. Então, por que eles são consecutivos? Primeiro, porque eles têm o mesmo vértice, né? Os dois têm ali o vértice O, tanto o grandão como esse menorzinho, né? E eles têm um lado em comum. Qual seria o lado? O lado OA, né? Ó, AOC e AOB, eles têm esse lado aqui em comum. Por isso que eles são consecutivos, né? E o terceiro exemplo, o ângulo AOC, de novo, o ângulo todo, AOC, né, que é o grandão, e o BOC, que é esse aqui de baixo, né? O que eles têm, quais as duas condições, né? O vértice, é o vértice O, beleza, para os dois, né? E o lado comum, qual que é o lado comum? Ó, o AOC e o BOC tem o lado OC em comum, né? Então, se a gente observar, tem a letrinha C nos dois, aqui tinha a letrinha A nos dois, né? E aqui tinha a letrinha B nos dois. Então, eles têm que ter pelo menos um lado em comum. E qual que é a diferença para ângulo adjacente? Porque ângulo adjacente significa estar ao lado de, né? Adjacente é a mesma coisa que estar ao lado. E aí, a gente vai ver, né? De novo, peguei um exemplo parecido, o ângulo AOC, o ângulo AOB, o vértice O, né? E as semirretas aqui, né? Mesma coisa. E o que vai ser adjacente? É quando um ângulo está do lado do outro. Então, por exemplo, o ângulo AOB está ao lado do ângulo BOC. Então, esse ângulo está do ladinho desse de baixo, então eles são adjacentes. Para ser adjacente é só essa condição, tem que estar ao lado, um ao lado do outro, tá bom? Isso é adjacente. Diferente de consecutivo, que consecutivo não precisa necessariamente estar ao lado, né? Eles só precisam ter um lado em comum, né? Então, o que acontecia aqui, por exemplo, a gente tinha um ângulo todo, por exemplo, o ângulo AOC e o ângulo BOC, né? E aí, então a gente tinha o ângulo grandão, que seria tudo, e esse menor aqui.
Então, eles eram consecutivos porque eles têm o mesmo vértice e porque eles têm o lado B, o lado C em comum, né? Por isso que eles são consecutivos. Já não seria adjacente, porque não ia estar um do lado do outro. Então, para ser adjacente, tem que estar um do ladinho do outro, tá? Igual aqui, só AOB e BOC. Agora, se você pegar tudo, AOC, né, por exemplo, e AOB, não vai ser, porque não está um do lado do outro. Vai estar um dentro do outro, eles vão ter um lado em comum, aí vai ser consecutivo e não adjacente, tá bom? Ó, aí... é o seguinte, a gente tem também uma outra definição importante aqui, não falando mais disso, né? Que seria bissetriz de ângulo. O que é uma bissetriz? Bissetriz divide o ângulo no meio, tá? Então, bissetriz divide o ângulo na metade. Ou no meio, mesma coisa, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo com valores, tá? Vamos supor que esse ângulo todo seja de 60 graus. E aí eu falo, né? Vou dar nome para o ângulo aqui. A, O, C, por exemplo. Então, o ângulo AOC é 60 graus. Tá? O ângulo todo 60 graus. E aí, se eu falo que eu tenho uma bissetriz, se eu falo que o lado OB é bissetriz, quer dizer que esse OB está dividindo esse ângulo de 60 graus em duas partes iguais, ou seja, 30 e 30. Então, quer dizer que o ângulo AOB é 30 e o ângulo BOC também é 30, tá bom? Essa é a definição de bissetriz, certo? Então, falou que é uma bissetriz, está dividindo o ângulo no meio, tá ok? Então, pode acontecer o contrário também. Vamos supor que o exercício, ele te fale que um desses lados aqui vale 32 graus. E ele fala que OB é bissetriz. Então, se aqui vale 32, aqui também vai ser 32. Né? Por quê? Porque bissetriz está dividindo no meio, então 32 para cada lado. Então pode ser o contrário, ele pode te dar o ângulo inteiro, e aí você divide por 2 e descobre quanto que é cada metadinha, e pode ser o contrário, ele te dá uma metadinha e te fala que é bissetriz. Então se você está falando que é bissetriz, você conclui que o outro é igual, tá bom? Então pode acontecer essas duas situações. Bom, agora também a gente tem uma outra definição importante, que é de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. Ou famoso OPV. Ângulos OPV. São ângulos opostos pelo vértice. Quando a gente tem ângulos OPV? Quando a gente tem, por exemplo, essa situação aqui, né? Que cruzam duas retas. E aí a gente vai ter ângulos opostos. Então, por exemplo, esse ângulo é oposto com esse. Quando acontece isso, né, eles são iguais, tá? Então, vamos supor que esse ângulo aqui seja de 90 graus. Então, esse aqui também vai ser 90 graus, tá certo? Então, ângulos OPV são iguais, tá certo? Mas aí você fala assim, bom, mas tem o ângulo de cima e o ângulo de baixo, que também são opostos. Então, esse ângulo é oposto com o de baixo, de cima é oposto com o de baixo, então eles são iguais também. Então, o de cima é igual ao de baixo e os laterais são iguais entre si, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, vamos supor que aqui seja... não vou falar 90, tá? Agora eu vou falar 80. Então, esse aqui é 80, esse aqui também vai ser 80, né? Esse aqui é 100, aqui em cima também vai ser 100, tá certo? Então, ângulos opostos. Então, você imagina, tá um de costas para o outro, por isso que são opostos, tá bom? Então, esse aqui tá de costas para esse e esse tá de costas para ele, tá certo? Então, ângulos OPV são iguais. Bom, deixa eu só ver aqui, parece que tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar, para não esquecer de nada. Aparecer aqui na frente, né? Senão falar assim, cadê? Ah, é verdade, tava esquecendo um detalhe super, hiper, mega importante, tá bom, gente? Então, assim, é isso, tá? Ângulos opostos pelo vértice, são ângulos iguais, e bissetriz divide o ângulo no meio,
né? E agora a gente vai ver o que são ângulos complementares. E ângulos suplementares, tá? E aí, tá pronto. Bom, o que é ângulo complementar e ângulo suplementar? Ângulos complementares é o que falta para 90 graus, tá? E ângulos suplementares é o que falta para 180 graus. No caso, é meio giro, né? E 90 graus é um quarto de giro. Então, por exemplo, eu te dou aqui um pedacinho que seja, sei lá, 35 graus e quero saber o outro, sabendo que eles são complementares, né? Como é que eu vou saber quanto que é o outro? É só eu fazer 90 menos 35, né? 55, 55 graus, tá certo. E suplementares é o que falta para 180. Então vamos supor que eu vou te dar aqui um ângulo, né? E eu te falo que esse aqui seja, sei lá, 40, né? E aí eu quero saber quanto que é esse aqui, né? Se eles são suplementares, é o que falta para 180. Então você vai fazer 180 menos 40, tá? Aí vai ser 140. Então é isso, complementar é o que falta para 90, ou seja, sempre subtrai de 90 graus, tá bom? E suplementares é o que falta para 180, ou seja, sempre subtrai de 180. Essa é a regra. Se falar que dois ângulos são complementares e ele te dá um e perguntar o outro, subtrai de 90. Se falar que dois ângulos são... Eu falei complementares? Acho que eu falei, né? Não lembro. Mas se falar que são suplementares, você vai tirar de 180 para descobrir quanto que é o outro ângulo que está faltando. Gente, isso vale também para graus, minutos e segundos, tá? Então vamos supor que ele vai te dar lá, qual que é o suplementar de 45 graus, 18 minutos e 10 segundos. Você tem que fazer 180 menos 45 graus, 18 minutos e 10 segundos, tá? Mesma coisa, aquele esqueminha de pedir emprestado que a gente já viu na outra videoaula, tá bom? Então não assusta, mas como que eu vou tirar 180 graus de grau, minuto e segundo? É aquele esquema de pedir emprestado que a gente já sabe, tá bom? Bom, é isso. Qualquer dúvida a gente tira na aula ao vivo também, pode chamar no PV, tamo junto. Beijo, até a próxima.